Mas, Anthony, além de te tornares mais rápido sob o ponto de vista operativo, podes ainda utilizar uma técnica que te permita trabalhar de forma muito mais rápida, aumentando a sensibilidade ISO da tua máquina ou então utilizar filmes de sensibilidade mais elevada, até 4800 ISO, o que te vai permitir utilizar tempos muito rápidos. Muito importantes são também as objetivas luminosas que te vão permitir disparar rapidamente e, sobretudo, captar temas em movimento, utilizar diafragmas abertos, que provocam alguma desfocagem que acaba por fazer parte da comunicação de reportagem, pelo que não é um inconveniente. Enfim, estas são as noções técnicas para fazer a street photography, mas não são tudo. Existem outras questões importantes neste género de fotografia. Quais? Antes de mais, é preciso aprender a observar, tentar saber captar aqueles momentos que até podem passar despercebidos aos outros, mas que merecem ser fotografados porque contam alguma coisa. Aprender, portanto, a ficar de lado e captar estes aspectos interessantes que até então não tenhas observado com muita atenção. No início podes não ter toda essa velocidade de intervir que te permita ficar pronto num instante para focar e disparar. Então podes experimentar, sei lá, fazer a composição de um enquadramento, uma cenografia que te pareça correta do ponto de vista de exposição e depois, principalmente, saber esperar pelo momento em que acontece algo que pode tornar aquele enquadramento interessante. Se antes, na praça onde viste aquele conflito, Estava precisamente a pensar nisso. te encontrasses num ângulo pronto para disparar, terias de certo captado um momento interessante para a tua fotografia. Lá isso podia, mas será que posso andar por aí a fotografar qualquer um? Ninguém te impede de fotografar pessoas ou coisas em situações públicas, mas se essa foto depois for utilizada para fins comerciais ou mesmo publicada, então existem normas que protegem o teu direito de fazer a foto e também os direitos das pessoas fotografadas. Não te importas esclarecer esse ponto, porque já ouvi várias versões acerca desse assunto. Então, é verdade que se fotografares alguém sem a sua autorização, te podem pedir o rolo ou mesmo que apagues a foto? Não, obviamente que não. Serias vítima de uma violação de direitos. És livre de fotografar quem quiseres perante uma situação pública ou mesmo no exterior. A diferença, como já te disse, é que se quiseres publicar essa foto ou usá-la para fins comerciais, nesse caso deves ter a autorização assinada da pessoa que tu fotografaste. E como é que se obtém essa autorização? Bem, junto daqueles que se ocupam de fotografia ou muitas vezes nas revistas da especialidade. Hum, sempre. Temos sempre de a ter. Não, há casos em que a autorização não é precisa e as imagens podem ser utilizadas sem ela. Se fotografares uma personagem famosa no âmbito do domínio público, essas imagens podem ser utilizadas e publicadas. Sei lá, imagina, se fotografares um jogador de futebol durante um jogo, por exemplo. Podes vender essa imagem a um jornal e publicá-la. O importante é não entrar na esfera privada da personagem famosa. Não podes fotografar uma personagem, mesmo famosa, a bronzear-se no seu jardim e tentar depois vender essa imagem a uma revista. Irias criar um conflito. Mesmo as imagens feitas em contexto público podem ser usadas, mas atenção, sem fins lucrativos, ou seja, não as podes utilizar para publicidade ou para merchandising. Outras situações em que não é necessário a autorização podem ser, por exemplo, imagens publicadas para fins didáticos ou de ensino. Mas tem sempre em conta que, nesse caso, os indivíduos retratados poderão sempre invocar uma proteção, pelo menos tapando o rosto. Uma outra situação é quando uma foto tem interesse para a justiça ou para a polícia, ou se nas tuas fotos se encontram indivíduos não famosos, mas que foram fotografados no âmbito de um evento público, e não são eles a figura principal da tua imagem. Por exemplo, nas corridas de cavalos, ao fotografar os cavalos de corrida, Sim. se do outro lado, para lá do obstáculo, aparecerem pessoas nas tuas imagens, nesse caso elas não são o tema principal da tua imagem. E, portanto, podes publicar a foto sem pedir autorização a todas as pessoas que se encontram do outro lado do obstáculo. Considera então que há temas que nunca podem ser fotografados. Por exemplo, instalações militares, tudo o que diz respeito à esfera da defesa e forças da ordem e, sobretudo, se fotografares menores, presta muita atenção, pois deves sempre pedir autorização a quem tem a tutela do menor. Lógico. Portanto, não Sim. podes ir para um jardim e fotografar as crianças sem antes pedir licença às mães, que quase de certeza não te vão dar. Essas regras aplicam-se em todo o mundo?
Não, cada país tem a sua própria legislação e as suas regras, mas se fores de viagem, tenta dar uma vista de olhos pela legislação em vigor nesse país, para não teres surpresas desagradáveis. Há países onde, por exemplo, não se podem fotografar mulheres, ou pelo menos é preciso terem atenção ao que se fotografa. Portanto, deves sempre usar o teu bom senso. Não te esqueças que, quando fotografamos, devemos ter sempre uma determinada ética, aproximar-nos do tema, não com a intenção de capturá-lo como se fosse uma presa, mas simplesmente para fazer uma fotografia interessante. Bom, e eu vou voltar para a praça para ver o que consigo fotografar. Ótimo, espero que tenhas percebido tudo. Yes! Equipamento leve, capacidade de observação, respeito pelos temas que se estão a fotografar e, sobretudo, velocidade. E da próxima vez tenta chegar a horas. Está bem. Adeus. Tchau.